O que o mundo, o planeta Terra, está tentando nos mostrar? Vocês viram ultimamente que tivemos queimadas, vendavais, uma série de coisas que destruíram várias casas e várias coisas. E que isso tem em comum que a sociedade que a gente vive hoje? Hoje eu queria falar um pouco sobre isso. Coletividade e a ação e benevolência humana para com o próprio humano. Venha com a gente. E antes de tudo, para quem não me conhece, meu nome é João e vocês estão no famigerado Explorador de Consciência. Galera, hoje me veio essa ideia de falar um pouco das coincidências, que para mim não são coincidências. Alguns desastres naturais que têm acontecido no nosso planeta. Uma coisa que me veio inicialmente é as queimadas horríveis que tiveram nas casas na Califórnia. Não sei se vocês lembram, algum tempo atrás. E recentemente houve aquele vendaval que arrancou uma série de casas aqui no interior do Paraná. Interior, meu bem? É, no Paraná. Aqui no Paraná. E eu queria trazer um paralelo para a gente falar um pouco sobre isso, sobre coletividade. Ouvi um senhor, seu Antônio, ele me comentou uma coisa e que me trouxe uma reflexão. Ele falou assim, olha, você tem observado esses desastres que acontecem, João? Se você passar por determinadas comunidades, que é uma coisa que acontece muito, às vezes os vizinhos não falam nem bom dia um pro outro. Não sei se acontece com vocês aí, onde vocês moram, mas acontece em muitos lugares. A gente nem olhar na cara, a gente nem conhece o vizinho. E o que ele trouxe da reflexão que me fez pensar é que os desastres às vezes criam conexões, amizades, irmandade, ajuda, e me faz assim pensar que nada é por acaso, que a humanidade, a Terra tem trazido para a humanidade um senso de entender que nós somos irmãos dentro desse planeta gigante e que todos uns precisamos dos outros. Eu sou o exemplo vivo disso porque há alguns dias atrás eu postei aí no meu canal de YouTube um pedido de ajuda para um tratamento que eu não tenho condições financeiras de fazer sozinho com o capital que eu tenho hoje. E depois que eu postei esse vídeo, eu arrecadei diversos donativos, diversas ajudas para que eu pudesse concluir esse tratamento, ou melhor dizendo, que eu pudesse fazer a cirurgia para poder dar continuidade. Então hoje eu queria trazer para vocês o que representa a coletividade para mim, porque eu também era uma das pessoas que achava que eu precisava fazer tudo sozinho. E que não precisava de ninguém. Que não precisava de ninguém. E aí veio também, não um desastre coletivo, como essas pessoas que eu comentei nos desastres aconteceram, perdendo suas casas, né, seus bens materiais, alguns perderam até a vida, né? Para mim foi um desastre pessoal, que limitou a minha possibilidade de operar a minha vida, de trabalhar assim como que eu queria, porque hoje, como vocês sabem, eu continuo fazendo meu Uber aqui, estamos dentro do carro, mas Mas o que você amava? O que eu amava fazer, que eu passei a amar, Você que era, né? Ser pizzaiolo, eu não pude mais fazer temporariamente, porque eu ainda acredito que um dia pode não ser profissionalmente, mas fazendo minhas pizzas aí para minha família, para os meus amigos, quem sabe para você inscrito um dia? Fantástico, né? Então, queria comentar isso. Esse desastre me trouxe coletividade e me fez aprender o quão é importante nós sermos humanos e sermos empáticos com as outras pessoas. Eu acho que essa é a reflexão do vídeo, que eu queria fazer um vídeo rápido, né, Ben? Para poder pensar sobre isso. Os desastres que acontecem na nossa vida não são de todos ruins, nos ensinam que nós precisamos dos outros, que nós precisamos de ajuda e que a ajuda chega. E o mais importante que eu gostaria de trazer nesse vídeo, que eu acho que as pessoas não perceberam ainda. Todo mundo fica dizendo, ou melhor, a mídia faz isso todos os dias, com desgraça, com ataques, falando que tudo está ficando uma porcaria.
Eu queria dizer e trazer nesse vídeo que isso é uma mentira, gente. Não acreditem nessas notícias. Eu sou a prova viva que existe pessoas maravilhosas. E eu digo mais, que a maioria das pessoas que estão nesse mundo estão encaminhando para serem maravilhosas. Eu sou o exemplo de receber. Estou recebendo aquilo que eu precisava para poder sanar um problema que eu construí sozinho, mas que um coletivo está me ajudando a resolver. Sim. E uma coisa que é, né, a gente admitir que a gente precisa de ajuda e a gente estar aberto para receber essa ajuda, né? Porque pra gente é uma questão, a gente cresce com as crenças, né, que a gente já falou em outros vídeos, as crenças limitantes, que a gente tem que ser forte, a gente tem que correr atrás, a gente tem que trabalhar, porque a gente não pode depender de ninguém. E aí, quando a gente realmente está numa situação em que a gente precisa, que é necessário... Não tem mais o que fazer, né? Não tem mais o que fazer, a gente se bloqueia. Porque a gente se culpa, por que a gente não conseguiu, por que a gente não consegue, por que a gente não está fazendo. Então, assim, a partir do momento que a gente se abre para receber ajuda, a gente recebe. Mas você precisa trabalhar. Isso pra gente foi um processo, né, de pedir ajuda, porque a gente gravou o pedido de ajuda há 2 meses atrás e a gente não conseguia postar, porque a gente tinha aquela coisa na mente de que a gente tinha que conseguir tudo do jeito nosso, sozinhos, e a gente precisava entender que a gente não faz nada sozinho. Nós somos várias pessoas unidas em prol de uma coisa boa, em prol do bem, e que receber ajuda nem sempre é de todo ruim. Aliás, nunca é ruim. Nunca é de todo ruim. É que nunca a gente, tá vendo? É mais uma... crença. É crença que ainda a gente fica aquela coisa gritando aqui dentro. E aí, e se você está aí do outro lado da câmera precisando de ajuda, qualquer que seja, esse é o canal. Comente, compartilhe e conte o seu caso, tenha coragem. A coragem é o maior sentimento que a gente pode ter para dar o passo para uma vida melhor para nós mesmos. Faça como eu, se esse exemplo serviu. Tenha coragem de se olhar seus sentimentos e dividi-los para achar um caminho melhor dentro da sua vida. Por hoje é só, galera. Eu quero agradecer a todos que nos assistem. Compartilhem, comentem e deixem o like aí para nós, né? Isso, like. Like. Ajuda a gente, vamos lá. Nem que seja com likezinho, isso vamos. Aí. E vamos que vamos. Vamos propagar o bem. Explorar e expandir a nossa consciência. Vamos parar de propagar o mal, as notícias ruins. Vamos falar sobre as coisas boas. Que tem muitas, é que ninguém conta. E pessoas boas. Um beijo, tchau.